Então, paramos na parte da explicação da diferença entre ecologia e geografia, né? Que basicamente, onde elas são parecidas? A ecologia é parecida com a geografia por também fazer relações. Porém, qual que é a diferença? No foco. A ecologia tem foco na vida e a geografia tem foco nas relações, ou seja, em todas as relações que o ambiente constitui. Né? A gente deu um exemplo lá, eu acho que sobre isso estamos tranquilos para poder avançar. Ficou alguma dúvida daquilo ou a gente pode continuar seguindo? Tá tranquilo? Ecologia, geografia, tranquilinho, né? Bom, então, vamos dar continuidade. Ramon Malagueff considera que a ecologia deveria abordar o processo de adaptação de cada um dos diferentes organismos no seu meio. Porém, deveria fundamentalmente analisar os conjuntos formados por indivíduos de muitas espécies. Esses conjuntos constituem os sistemas. Ó, o conjunto formado por organismos vivos constitui um ecossistema. Então, vamos lá. Vamos achar um conceito para descrever aqui no nosso resumo aqui para prova. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu só puxar isso daqui, deixa mais para baixo um pouco. Ecossistema se baseia na ecologia. Qual que é o conceito, né? O conceito é esse. Uma embolada na nossa mente. Beleza. Vou fazer essa aqui mais fácil. Conceito. Beleza. E o aqui. Mais fácil. Pronto. Então, o conceito de ecossistema é esse. O conjunto formado por organismos vivos constitui um ecossistema. Beleza. Um conjunto, e vale lembrar que o conceito de conjunto é muito parecido com o conceito de sistemas para geografia, né? Conforme foi colocado aqui também. Os conjuntos constituem sistemas. Beleza. Então, já entendemos o que é ecossistema, já temos uma parte da resposta. Porém, talvez o professor vai pedir na prova o seguinte: diferencie ecossistema de geossistema. Né? Já temos a primeira parte da resposta. Vamos lá. Ó, o ecossistema é um modelo teórico, o nível de organização em determinado espaço-tempo, aplicável em qualquer escala de análise em qualquer momento da história. Beleza? Bom, o termo ecossistema se desenvolveu rapidamente na década de 1950 devido ao advento da teoria geral dos sistemas. O que é a teoria geral dos sistemas? Né? Que inclusive já é um elemento que a gente pode colocar no nosso mapa mental. Eu vou dar uma aceleradinha um pouco mais, pessoal, pra gente, porque é bastante coisa, né? Como eu sei que deve estar, querendo ou não, vai ser bastante coisa o pessoal assistir também, eu vou dar uma encurtada um pouco mais. Mas se tiverem dúvidas, podem perguntar, que eu vou estar respondendo todas elas. Vamos lá. Apenas nas relações de interesse para a vida em questão. Beleza. Onde está a parte do sistema, perspectiva sistêmica. A teoria geral dos sistemas. Beleza. Elaborada por o biólogo, né? Olha só, quem que elaborou a teoria geral dos sistemas? Biólogo. Ou seja, tem relação um pouco com a ecologia, e, querendo ou não, a base da nossa prática profissional hoje, dentro do geossistema, vem da biologia e vem da ecologia. Né? Foram eles que desenvolveram os modelos e nós adaptamos dentro da geografia, certo? Então, tipo assim, o que vocês têm que ter em mente quando vocês estiverem estudando essa parte aqui, ó? Deixa eu só fechar essa parte, acho que vai ser mais útil. O que eu quero que vocês tirem daqui? Quando te perguntarem sobre ecossistema e geossistema, vocês têm que colocar o seguinte coisa na mente. O geossistema foi baseado no modelo do ecossistema, que foi baseado na teoria geral dos sistemas, que foi feito por um biólogo. Feito por biólogo. O que eu quero que vocês entendam com isso? Que a base do conhecimento, que a base do que vocês estão vendo aqui,
vem da biologia. Então, a prática profissional hoje do geógrafo tem muita relação com a biologia. Entendeu? Então, porque a nossa base é deles, pelo menos na prática profissional. Você percebe que a geografia ela é dotada de vários meios de acesso? A gente pegou parte de como que a Alemanha estava fazendo o seu pensamento sobre o espaço, a França, agora aqui a biologia. Então, tipo assim, não é que a gente é uma junção de vários pedaços, não. A geografia, ela vai fazer que caminho? De absorver esses elementos de outras áreas e constituir a sua própria essência. Qual que é a própria essência da geografia? É o entendimento do espaço e das suas relações. Né? Vocês conseguem buscar na memória de vocês aí como que vocês percebem o quanto de coisas variadas que vocês veem durante o curso? Deixa eu ver uma coisa, tá normal. Vocês conseguem lembrar, por exemplo, durante o curso de vocês, quando vocês entraram no curso de geografia, vocês esperavam que vocês fossem aprender tantas coisas variadas? Vocês já tinham essa expectativa ou não? Variadas no sentido de áreas diferentes, tá? Não que deixou de ser geografia. Bom, mais extenso do que parecia no ensino médio. Exatamente, Stephanie. Eu também senti isso também quando eu entrei também no curso. E é isso, pessoal. Tipo assim, a geografia, ela tem muitas áreas, ela faz uma abordagem muito longa, porque a gente consegue fazer isso. O geógrafo, ele é capacitado para conseguir fazer isso. E essa disciplina entra exatamente nesse bojo, para ajudar vocês a fazer o que o geógrafo faz, por essência. E que também sempre fez ao longo de toda a história da geografia. Entendeu? Que é essa capacidade de fazer relações, entendeu? Entre várias áreas diferentes para entender como que o espaço se dinamiza, entendeu? Então é por aí que vocês têm que estar começando a constituir algumas relações. É vocês entenderem que o curso, essa história que a gente está vendo é a nossa história, entendeu? O que a gente está vendo é a nossa história, é como a gente atua enquanto profissional em geografia. Sabe? Por que atuamos profissionalmente da forma que atuamos? A explicação está aqui. É devido a esses fatos que a gente está vendo aqui. É por conta da base na ecologia, principalmente na parte profissional. É na parte do contribuição de pensamento da Alemanha e da França. Entendeu? A gente uniu várias coisas e construiu a nossa própria ciência, que busca entender essa totalidade, esse todo. Então, o geógrafo ele vai ter sempre essa visão mais ampla do mundo. E é exatamente o que essa disciplina quer construir em vocês, essa visão mais ampla das coisas, que leva em consideração mais coisas, que vocês abram os seus olhos para o ambiente como um todo e levem em consideração vários elementos que ali estão nele e faça relações. E dessas relações consiga entender melhor por que, que aquela morfologia, ou seja, por que, que aquele espaço é daquele jeito. Estão sacando mais ou menos a ideia? Então, tendo isso em mente, vamos lá. Então, a perspectiva sistêmica, né? Elaborou a teoria geral dos sistemas, que foi feita por um biólogo, e graças a essa teoria geral dos sistemas, foi criado tanto o ecossistema como o geossistema. Deixa eu só passar isso aqui para baixo, para não atrapalhar. Fazer uma organização aqui nesse mapa mental, que quanto mais coisa vai colocando, mais difícil fica para organizar. Mas, vamos lá. Teoria geral dos sistemas ajudou aqui e ajudou aqui, né? Contribuiu. Vocês têm alguma dúvida, pessoal, por enquanto? Tá conseguindo acompanhar tranquilo? Tá tranquilo? Vocês estão conseguindo captar mais ou menos as ideias? Por que caminhos que a gente está traçando aqui? Tá tranquilo? Maravilha.
É isso. Eu gosto dessas aulas sempre devagar, assim, sempre bem cadenciado, porque eu sei que é um conteúdo muito denso. É denso. Parte teórica na geografia é muito densa, é muita coisa, é muito detalhe, é muitos pormenores. E eu falo como experiência de uma pessoa que estudou também, que fez a graduação recentemente. Terminei minha graduação ano passado. Então eu sei como que é difícil essas disciplinas teóricas, entendeu? Então, é, eu parto muito dessa minha experiência, então eu sempre procuro ir devagarzinho, com calma mesmo, explicando elemento por elemento, parte por parte, sempre fazendo relação com o que a gente vê hoje, porque senão, imagina, você pega tudo isso daqui, olha o tamanho desse mapa mental, olha o quanto de coisa, sabe, confusa, que puxa pra cá, pra lá, pra cima e pra baixo, entendeu? Tipo, tem algumas coisas que estão no centro, outras que não. Tipo assim, se a pessoa bate o olho nisso aqui e não tenta entender elemento por elemento, fica uma coisa confusa mesmo, entendeu? Então eu procure bem cadenciado justamente por isso, porque é muito fácil de se confundir. Eu tenho que ter realmente leitura, tem que ter paciência, tem que ter essa calma, senão. Mas enfim, vamos lá. Então, o termo do ecossistema, assim como o geossistema também, derivou da teoria geral dos sistemas, né? Se eu não me engano, o geossistema ele se apoia tanto nessas coisas do geossistema, como também no ecossistema. Então, é uma junção dos dois, né? Beleza. Ó, a teoria geral dos sistemas de Bertalanffy traz uma compilação geral daquilo que já era, de certa forma, idealizado e muitas vezes realizado por diversos ramos da ciência, dentre os quais podemos citar a geografia. Alexander von Humboldt, né, vale lembrar, Alexander von Humboldt, pai da geografia, geografia alemã, romantismo alemão, que é aquela parte ali que eu preferi pular ali, porque eu acho que é muita história do pensamento geográfico, eu acho que não vai ser tão interessante para a prova, né? Mas eu recomendo a leitura, né, caso vocês queiram ir com mais segurança para a prova, né? Por mais que eu tenha quase a certeza que não vai, o conhecimento que está ali ainda é válido, entendeu? Mas, beleza. Foco aqui. Ó, em seu trabalho, o Cosmos apresenta a importância das relações entre os elementos interligados formam um todo animado por determinadas forças internas. O que o Humboldt estava querendo dizer aqui? O seguinte, que é o cosmos? Né? Se a gente for na definição real, o que é o cosmos que o Humboldt fala aqui? O cosmos é o todo, o universo. Né? Tipo assim, a totalidade. Tipo, a natureza como um todo, a sociedade, é o tudo. Isso que é o cosmos, aqui. Da minha interpretação, tá? Dentro da. Porque, tipo assim, eu fiz uma iniciação científica com foco no Humboldt. E a interpretação que eu entendi do cosmos, quando ele coloca lá, é isso. Que é o todo, é a totalidade, o universo. Da minha interpretação. Beleza. O cosmos, então, tá. A foco desse trabalho, desse livro dele, era falar que todas as coisas estão interligadas e que elas têm relações, certo? Que coisas? Os fenômenos da natureza, os elementos da natureza, né? É, de certa forma, tudo está interligado e todos esses elementos que estão interligados, eles têm forças internas que os, os fazem trabalhar. Por exemplo, vou dar um exemplo prático para ficar mais fácil de entender isso daqui. Por exemplo, vamos voltar ao mesmo exemplo. Tem alguns conceitos e alguns exemplos que eu sempre volto, porque eles são muito importantes para a gente estar entendendo as coisas. E esses exemplos ajudam a entender praticamente quase tudo que a gente está estudando. Tá. O exemplo, mais uma vez, da geomorfologia e da climatologia. O exemplo do relevo. Eu sempre bato nesse exemplo porque já está fácil para vocês. Beleza, quando a gente está lá olhando o relevo, beleza, por que ele é arredondado? Ah, porque tem uma relação da geomorfologia e da climatologia. Opa, elementos interligados que constituem relações. Geomorfologia, clima. Chove, se não tem cobertura vegetal, a água escoe superficialmente, né, faz um escoamento superficial, ou seja, ela vai passando e descendo, procurando a parte mais baixa, ou seja, que ele é determinado por forças internas que vão trazer uma resultante, que é o quê? O relevo mais arredondado. Aí, quando tem vegetação, fortalece a pedogênese, ou seja, a formação de solo. E aí já tem uma vegetação muito maior. O que isso quer dizer? Que, tipo assim, os elementos da natureza, todos eles estão interligados, constituem relações e tem forças internas que fazem eles. Quando ele coloca forças internas aqui, é basicamente o que a gente sabe hoje como física e química. Entendeu? Que é
o que ajuda a gente a explicar praticamente tudo no mundo. Se a gente juntar o conhecimento de geologia, física e química, a gente explica o planeta Terra inteiro. Tudo que existe, por que que é assim. Essas são as forças internas que o Humboldt coloca. Na minha leitura, é claro. Então, o que ele está dizendo aqui? Que tudo está interligado. Não existe nada solto no mundo. Não existe nada no mundo que não esteja lá por algum motivo. Tudo que está no mundo é por algum motivo. Tudo que está no mundo sabe, não é uma coisa aleatória, sabe? Tudo que está no mundo tem uma função e está relacionado com alguma coisa. É isso que o Humboldt estava dizendo aqui no século XIX, muito antes do século, sabe, um século atrás praticamente. Olha a diferença de anos aqui, ó. Bertalanffy e Humboldt. Né? Da Teoria Geral dos Sistemas, 1950, para o Cosmos. Um século, né? Bastante coisa. Então, tipo assim, tipo assim, uma diferença ali de 100 a 200, 100 a cento e poucos anos, né? É bastante coisa. E mesmo assim, a geografia já estava fazendo essas coisas. Vale lembrar que o Humboldt não era geógrafo, porque não tem como ser geógrafo antes de existir geografia, né? Então, ele era um ambientalista. Mas que foi o pai da geografia, que deu início a tudo que a gente pratica hoje. Isso daqui que o Humboldt escreveu é o que a gente faz hoje na atuação profissional do geógrafo. O que a gente está estudando? É exatamente isso. A gente está pegando em consideração vários elementos que estão interligados, né? Porque a gente já sabe que todos os elementos estão interligados, buscando entender as relações deles e sabendo que existem forças internas. É para isso que existe a disciplina de geomorfologia, de climatologia, de pedologia que vocês estudam. Porque existem forças internas que fazem as coisas se moverem no espaço. E essas disciplinas têm a vocação de exatamente explicarem para vocês quais são essas forças internas e como que elas fazem esse elemento da natureza andar. Pelo menos no começo do curso. Aí depois você começa a entender que todos esses elementos estão interligados e que eles fazem relações, que é o caso da disciplina. Ou seja, uma coisa que ele disse aqui, ó, no século XIX, a gente faz até hoje. Pelo menos em essência. Certo? Tranquilinho? Então vamos continuar. Beleza. Richthofen, que ele explicava a unidade e complexidade da superfície terrestre através da conexão de três esferas: atmosfera, litosfera, hidrosfera, que gera a biosfera. Isso aqui é uma coisa, sabe, é batata. Isso aqui é uma coisa que praticamente todas as disciplinas você vai ouvir isso aqui. Porque é a explicação mais simples que a gente tem como é que é a atuação da geografia, sabe? Talvez não seja mais atual, né? Afinal de contas, isso daqui já está datado, mas é a explicação mais básica, sabe? É a coisa que a gente vê no ensino médio, por exemplo, ensino básico. Essa teoria do Richthofen, das esferas. Vocês já devem ter ouvido, né? Essa teoria do Richthofen lá, dessa litosfera, hidrosfera, atmosfera, se unindo para gerar a biosfera, né? Não é uma coisa nova aqui para vocês, correto? Ou não? Correto, correto. Beleza? Então, isso daqui é uma coisa clássica, né? Beleza. Dentre outros, temos William Davis, Passarge e Dokuchaev, né? Dokuchaev com a pedologia, que está lá na aula 1, né? Que ele falou até dele. Davis com o ciclo de Davis, né? Da geomorfologia, da senilidade, que inclusive, quando eu for fazer uma aula extra, né? Que talvez não tenha tanto essa obrigação de vocês participarem, mas é mais para ampliar o conhecimento de vocês. Talvez eu vou fazer uma só sobre geomorfologia. Eu vou falar um pouco do Davis, do Passarge, né? De como que eles ajudaram a gente a entender melhor elementos da geomorfologia, né? E do caso chegue a pedologia do Dokuchaev também, né? Que é o pai da pedologia. Tá, beleza. Então, pessoas que foram importantes aqui, mais uma vez, é a história do pensamento aqui, não acho que vai cair na prova. Né? A teoria geral dos sistemas, mas agora sim, né? Agora fica uma parte interessante. A teoria geral dos sistemas buscou sintetizar de uma só vez os conceitos gerais que estruturam os sistemas
organizando o conceito de forma que todos, independente da área de conhecimento, estão ligados e pudessem tê-lo como referência de base. O que é isso daqui? Então, a teoria geral de sistemas é exatamente o que o nome propõe. Essa é uma teoria geral, ou seja, para todas as áreas do conhecimento, sobre sistemas, ou seja, sobre o entendimento das coisas enquanto sistema. O que isso quer dizer? Vocês lembram daquele exemplo do sistema aberto, fechado e... Aqui, ó. Tipo assim, é pegar esse conceito e aplicar a todas as outras ciências. Essa que é a vontade do geossistema. Que do geossistema não, perdão. Da teoria geral dos sistemas, ainda não chegamos no geossistema. É pegar isso daqui e aplicar a qualquer ciência. É ter aquela visão de computador, né? Que existe aqui, ó, ambiente, processamento, tem que ter entrada, processamento e saída. Isso daqui e retroação que é o feedback. Isso aqui é como funciona o computador. Por exemplo, a gente está aqui agora no computador, né, tendo aula online. Tem, por exemplo, o ambiente virtual que nós estamos, né? A gente dá uma entrada, se a gente faz um clique no mouse, por exemplo, igual eu estou fazendo, tem um processamento, né? Que o computador vai processar esse clique e vai ter a saída aonde no ambiente virtual, para vocês. Mesma coisa com o vídeo, mesma coisa com áudio, com tudo, né? E pode ter um feedback, que é o seguinte, que é vocês, por exemplo, quando eu perguntar, tá tudo bem o áudio? Vocês estão dando um feedback através do ambiente, né? Que aí volta o mesmo processo, né? Volta para o começo. Tipo assim, a atitude minha teve um feedback, ou seja, ela voltou, né? Para vocês responderem para mim, por exemplo, que tá tudo bem, o áudio tá tudo certo, vocês estavam no ambiente de vocês fizeram uma entrada, né? Ou digitaram, ou escreveram, ou falaram por voz, enfim. Teve um processamento, saída, ambiente, aí eu falo que tá tudo ok, aí volto pro começo a mesma coisa. Entendeu? Esse entendimento aqui é um entendimento moderno. Tá? Eles estão se baseando na modernidade da época para entender o mundo. Porque, tipo assim, isso daí é uma coisa que o Francisco sempre fala, né? Porque é uma influência kantiana, né? Que ele tem bem forte, que é o seguinte. O que o Kant falava, né? Que tudo que existe de interpretação sobre o mundo é construção nossa. Entendeu? Isso daqui, para explicar o mundo, é construção nossa. O nome que a gente dá para as coisas é construção nossa. Então, tipo, é a nossa interpretação sobre o mundo. E para a gente entender o mundo, a gente usa aquilo que a gente já tem, certo? A gente usa os elementos que a gente já tem. Por isso que sempre que a gente vai fazer um estudo sobre qualquer coisa, a gente tem que saber que hora que acontece isso. Por exemplo, para a gente que está vivendo na área da tecnologia, entender o mundo assim faz muito sentido, não faz? Porque é computador, o computador faz parte do nosso dia. Celular, né? Então, para a gente entender o mundo assim faz muito sentido. Mas agora, se a gente falar isso para uma pessoa que estava, sei lá, no século, sei lá, 16, 17, 18, antes da invenção do computador, não vai fazer sentido nenhum isso aqui. Vai ficar muito distante. Então, tudo que a gente estudar tem que levar em consideração o contexto. Como a gente está levando o contexto da tecnologia, esse tipo de interpretação faz sentido. Entendeu? É aquela coisa da hermenêutica, né? Que é estudar os conteúdos dentro do período que eles foram propostos. Então, vamos lá, vamos dar continuidade. Beleza, entendemos aqui a questão do Humboldt, do William Davis, né, teoria geral do sistema, que buscou ser uma coisa geral para todas as áreas do conhecimento, né, porque envolvia tecnologia, que é uma língua comum a todas as outras, né. Beleza, tranquilo. Mas o que é um sistema? Segundo Bertalanffy, é um conjunto de unidades reciprocamente relacionadas, de onde decorrem dois conceitos, o de objetivo e o de totalidade. O sistema é um modelo teórico para a compreensão da dinâmica de determinado elemento, etapa ou conjunto de elementos totalidade, que se organizam em torno de objetivo comum. Aí, ó, que é um conceito do que é sistema? Tá aqui. Pode colocar no teu resuminho lá, que é exatamente isso, né? Perspectiva sistêmica, que é um sistema. Vou usar aqui. É isso. Deixa eu só cortar aqui algumas partes para não ficar muito grande. É um sistema. Aí. Maravilha. É aquela coisa, a organização. Isso aqui é até uma coisa que eu falei na primeira aula, né? A organização do mapa mental tem que fazer sentido para você. Se, por exemplo, esse mapa mental que eu estou fazendo estiver muito confuso para vocês,
Construa os seus, usando as suas palavras e a sua organização. Porque isso daqui tem que fazer sentido, é uma coisa que tem que fazer. Teria sim, Ludmila. Até sobre isso que eu queria falar também. Porque, tipo assim, o jeito que eu organizo esse mapa mental é uma coisa muito própria minha. Entendeu? Tipo assim, às vezes o que eu tô colocando aqui não vai ajudar tanto vocês. Entendeu? Porque é uma forma que eu achei de organizar minhas ideias. O que eu acho que é muito bom de vocês fazerem é sempre construir o mapa mental de vocês com base no que eu tô falando aqui. Entendeu? Tipo, ou seja, enquanto eu tô falando aqui com vocês, vocês podem estar escrevendo, pode estar. Giovana, você tá me ouvindo? Oi, alô, tá me ouvindo? É que eu não tava te ouvindo. Ah, acho que meu fone teve dado problema. Até onde que vocês escutaram? Chegaram na Volta um parte de ouvir. pouquinho. Vocês chegaram a ouvir. Ficou mudo aqui também. Vocês chegaram a ouvir até que parte? Ouviram a explicação Volta sobre o aí. mapa mental? É, acho que nós tava aí. Tá, Aí, o que é o sistema? tá. Aí, né, só para recapitular, então, o mapa mental, eu acho que eu sempre vou pedir para vocês que vocês sempre construam de vocês, porque o meu jeito de organizar ideias, eu já percebi, né, que às vezes faz muito mais sentido para mim do que para quem lê, né? Ou seja, às vezes para quem lê, eu sinto que talvez fique muito confuso. Deixa eu ver só um negócio do meu áudio aqui. Tá. Às vezes fica muito confuso o jeito que eu coloco as ideias, entendeu? Porque eu organizo de uma forma que parece que para mim faz muito sentido, mas quando eu passo para as pessoas, talvez fica um pouco meio bagunçado. Então, o que eu sempre peço para vocês é que vocês construam de vocês, porque vai ser muito mais útil. Às vezes o meu vai ter a falsa ideia de que vai ajudar, mas talvez vai mais confundir vocês do que tudo. Né? Mas já se vocês construírem parte por parte, porque, por exemplo, no começo da aula mostra isso. O que vocês têm que saber para essa prova? Evolução do conceito de paisagem, como que ela evoluiu? Como que saiu da paisagem artística para a paisagem geográfica? Os paisagistas neerlandeses, vertente, né? Ou seja, como que funciona o estudo da vertente, como que dentro da perspectiva sistêmica, quem foi Erhard, Tricart, fluxo de matéria e energia, ecossistema, geossistema, né? Dentro do geossistema, o Solchava e o Bertrand. Eu acho que se vocês souberem isso, já tá tranquilo para essa prova, entendeu? Tá tranquilo, real mesmo, entendeu? Mas beleza. Vamos lá, dar continuidade então. Então já entendemos, sistema aberto e fechado, vocês entenderam essa parte, né? Vocês conseguiram, durante a aula, assimilar bem essa parte aqui do sistema aberto e fechado? Vocês lembram? A Terra ela é o quê? É um sistema aberto ou fechado? Ou isolado? É fechado, né? Porque não há troca de matéria. Uhum, exato. Fechado, ocorre apenas troca de energia com o exterior. Exatamente, então fechado.
Por exemplo, isso aqui é um sistema aberto ou fechado? Aberto, né? Porque é a troca de energia e matéria, né? Exatamente. Então, vocês estão craques nisso aqui. Muito simples. Maravilha. Vamos lá. Então, vamos dar continuidade. Ó, existem diferentes tipos de sistemas que podem ser diferenciados quanto à sua constituição e quanto à sua natureza. Sistemas físicos, sistemas abstratos, né? E podem ser aberto, fechado ou isolado. Então, o que é isso aqui? É a conceituação, né? É tipo assim, é os primeiros esboços, é os primeiros caminhos para vocês entenderem como funcionam os sistemas. Tipo assim, porque como é que acontece? Existe uma relação entre sistemas abstratos e físicos quando a gente está entendendo o sistema. Ou seja, tem quem pensa e tem o objeto do seu pensamento ali na relação. Por exemplo, a gente está fazendo uma interpretação sobre a paisagem. Ok. Então, temos um sistema abstrato. A gente tem hipóteses, tem ideias, tem conceitos e tem planos para aquela paisagem que a gente está trabalhando. E a paisagem é o quê? Sistemas físicos. É a natureza, é talvez as pessoas ali manejando equipamentos e máquinas ali para poder, por exemplo, ter o desenvolvimento da cidade. Vamos supor que a gente está estudando uma paisagem urbana. Vai ter sistemas físicos e abstratos. Vai ter quem está pensando aquela paisagem para interpretar ela, e vai ter o sistema físico, né? Ou seja, vai ter o conteúdo da sua observação. Tranquilo. Então, quem faz a análise do sistema e o sistema físico em si, ou seja, os elementos da natureza e as formas que a gente se relaciona com ele. Certo? Vamos lá. Eu acho que isso aqui talvez ele não pergunte na prova, não. Tá, aqui entendemos, beleza? Aqui é aquela exata ideia que eu falei para vocês. Entrada, e aí em inglês, input, processamento, saída, output em inglês, né? Retroação, feedback em inglês também. E ambiente. Os sistemas são definidos, tá. É aquela mesma ideia que eu falei para vocês. Que a forma de interpretar o mundo aqui está sendo tecnológica. Por quê? Funcionamento do computador. Ambiente, entrada input, processamento, saída output e o feedback. Né? Dei o exemplo aqui da nossa aula, tá tranquilo, né? Essa parte de como funciona o sistema tá tranquilo. O exemplo ali do Meet aqui ajudou vocês a compreender melhor? Por exemplo, o que eu estou fazendo é exatamente esse sistema. Ó, eu falando por voz com vocês, meu computador faz um processamento e aí sai meu áudio aí para vocês, que vão estar no ambiente de vocês. Eu estou aqui na minha casa, falo algo, o computador processa, sai aí para você, sai, né, do computador, cheguei na casa de vocês, vocês me escutam. Quando vocês fazem o processo de me responder, ou seja, vocês dão um feedback, tipo assim, vocês entenderam? Beleza, aí vocês vão responder, sim, entendemos. Então, tem uma retroação, um feedback, ou seja, uma volta, uma reação ao que eu falei. E aí vocês estão na casa de vocês falam ou escrevem, o computador de vocês ou celular processa, tem uma saída e chega aqui em casa, na minha casa. E aí eu respondo e aí continua. Tranquilo? Deu para entender o conceito de sistema? Daniela, entendeu? Eduardo, tranquilo? Sim, sim. Beleza, então. Vamos embora. Só abrir o chat de novo aqui. Vamos dar uma acelerada lá. Beleza. Identifique cada input, processamento, output, feedback. Esse aqui é um exercício que vocês podem fazer também, eu recomendo, né? Fica como outra recomendação. Vocês identificaram onde que é o input, o processamento, o output e o feedback, né? Dentro desse sistema. Vamos lá. Mesma coisa. Vocês têm que praticar isso daqui, porque é igual eu falei no nosso primeiro período. Tem o conceito, mas tem que fazer o exercício também. Não adianta ficar só o conceito pelo conceito, senão não vai adiantar tanta coisa,
sabe? O conteúdo não vai fixar. Beleza. Dependendo do sistema, não há apenas um input ou um output e um feedback. Definição de entrada e saída depende do ponto do sistema selecionado e do elemento estudado. É uma coisa que fazendo os dois exercícios aqui, vocês vão conseguir perceber. Aí, mais um exercício, tranquilo. A geografia pós-publicação do TGS. Bom, Shorley, história. Acho que isso aqui não vai cair na prova, não tem por que se importar tanto. Mas esse cara sim é importante. Tricar. Ó, através da classificação da ecodinâmica dos meios, reforçando o uso da teoria sistêmica na geografia, ele define um sistema com o objetivo de fenômenos que se processam mediante a fluxo de matéria e energia. Então, o que são o fluxo de matéria e energia? Um conjunto de fenômenos que se processam, né? Tipo assim, é a relação. Beleza, vamos continuar lendo aqui para ver se ficar mais claro. Esses fluxos originam relações de dependência mútua entre os fenômenos. Fluxos, né? Como assim? Bom, muito simples. Ó. Vamos lá. Se a gente está entendendo, vamos voltar ao mesmo exemplo lá do relevo, geomorfologia. Tem um fluxo, por exemplo, que pode ser causado pela água naquele relevo, né, o fluxo. E aquela água, se não tiver cobertura vegetal, vai ter um movimento de matéria, né? E essa matéria vai ganhar energia por conta desse fluxo e vai escoar superficialmente, certo? Fluxo de matéria e energia. A gente dividiu cada um dos conceitos. Então, a gente pode colocar esse conceito aqui, ó. Fluxo de matéria e energia são um conjunto de fenômenos que se processam. Maravilha. Tá. Nesse sentido, através da análise de um sistema, é possível reconhecer conceitualmente as suas partes interativas, captando o todo através da síntese. Tá? O que seria essa síntese? É a junção de toda aquela totalidade que a gente já veio conversando aqui ao longo da aula, né? Então, acredito que seja tranquilo. Vamos lá. Ó, o relevo como interface para análise da paisagem. Tá. O balanço morfogenético. Ó. A apropriação do relevo pelo homem como recurso é suporte responsável por alterações substanciais do seu estado natural, como a implementação de cultivos que ocasionam desmatamento, modificação radicalmente das relações processuais, né? Infiltração, ok. Desenvolvimento da morfogênese em detrimento da pedogênese. O que acontece? O Tricar, ele fez profundas contribuições na geomorfologia. Então, para a gente entender o Tricar, a gente tem que entender um pouquinho de geomorfologia, afinal de contas, ele era geomorfólogo. Né? Então, os conceitos que ele cria é baseado na ciência que ele atua. Certo? E um dos conceitos que ele fala é de morfogênese e pedogênese. E o que ele fala sobre morfogênese e sobre pedogênese? Que quando tem o desmatamento e deixa de ter a predominância da infiltração da água, né? Porque quando tem a vegetação ajuda a segurar a água de não escoar superficialmente. A vegetação, as raízes e né, com as folhas, enfim, toda a estrutura da vegetação ajuda a reter água. E quando retém a água, fortalece a pedogênese, ou seja, o que é pedogênese? Pedra de solo, gênese de formação. Então, formação do solo. Mas quando tem o desmatamento, quando não tem vegetação, o que vai priorizar é a morfogênese. O que é morfogênese? Morfo é forma, gênese é começo, né, início, enfim. Como é que eu posso dizer? É a formação do relevo, ou seja, a formação das variações do relevo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Se consigo achar uma imagem boa aqui, ó, morfogênese, para vocês terem uma visão ideal. Formação do relevo. Vou pegar relevos que é mais fácil. Os exemplos aqui. Vamos lá. Vários exemplos de relevo, certo? Todos esses exemplos de relevo passaram por morfogênese, ou seja,
teve um período de formação, sabe? Ó, esse aqui tem até um exemplo da nossa realidade aqui, ó. Da depressão, do vale, da colina, da serra. Tem exemplos que a gente tem aqui, mas eu vou ficar nesse aqui que a qualidade tá melhor. Beleza. O que acontece? Se vocês perceberem, todas as formações do nosso relevo, da geomorfologia, todos eles passam por essa seguinte relação. Para ter a formação do relevo, ou seja, para ele ser suavizado, sabe, precisa que a vegetação esteja ausente, para ele dar uma suavizada, para ele dar uma arredondada. Certo? Talvez ali, quando eu for dar essa aula extra de geomorfologia, fique mais claro isso daqui. Como que os relevos se formam, né? Cada um deles lá. E como que vocês podem interpretar eles na paisagem. Mas o princípio eu quero que vocês peguem é isso. Quando tem a ausência de vegetação, isso é tricar. Quando tem a ausência de vegetação, o relevo ele consegue se desenvolver um pouco mais, porque a água vai escoando superficialmente, vai removendo o material e vai esculpindo o relevo. Certo? Vamos lá. Então, é isso. Vamos puxar aqui já, então, e escrever. Ó, pedogênese, né, o que que é? Formação de solo. Morfogênese. Formação do relevo. O desenvolvimento do relevo. Vou colocar desenvolvimento que acho que fica melhor. Né? Isso é um conceito aplicado dentro de vertente, né? Que o tricar também se utiliza. Certo? Tranquilo até aí? Tá dando pra... Eu sei que é muita coisa, pessoal. É bastante coisa. Resumir 3 aulas eu acho bastante coisa, mas... Estamos aí batendo no desafio. Eu acho que até o fim de tudo isso aqui, vocês vão estar super craques pra prova. Mas tá tranquilo? Estão conseguindo acompanhar? Estão me ouvindo bem? Beleza. Então vamos lá. Estão entendidos aqui o conceito de morfogênese e pedogênese? Vamos dar continuidade. Para compreender melhor essa relação processual, torna-se importante destacar o conceito de bioresistásico e de ecodinâmico, bioresistásico e de ecodinâmica propostas por Erhard e Tricard. Então vamos lá. Primeiro cara que vocês têm que saber para a prova, que é certeza que o professor vai perguntar. Tricard e Erhard. Qual que é a diferença dos dois? Porque os dois eles vão estar com um conceito muito parecido. Os dois vão estar na interpretação da vertente. Os dois vão atuar para interpretar a vertente. Entendeu? E os conceitos são muito parecidos, só muda o nome. Entendeu? Então, vamos ter atenção nessa parte que é importante. Vamos lá, tá acabando. Eu acho que depois que a gente falar do Tricart e o Erhard, a gente já falou de ecossistema, geossistema. Então, eu acho que, na verdade, a gente vai entrar em geossistema por último, e aí depois de geossistema, né, explicando o que é cada um, falar do Sociável, Bertrand e acabou. Né? Então, falta pouco. Calma, calma, falta pouco. Tá acabando já. Vamos lá. Vamos dar continuidade. Tá. Bioresistásico e ecodinâmico, beleza? Estes conceitos se desdobram através da delimitação de estágios morfopedogenéticos distintos associados às condições climáticas. O que isso quer dizer? Tanto o Erhard como o Tricart, o que eles têm em comum? Eles querem entender como que forma o solo, como que forma o relevo. Quais são os elementos da paisagem que influenciam na formação do relevo ou do solo? É um assunto que eles estão discutindo. Entendeu? É isso. As teorias deles são baseadas nisso. Entender onde que forma relevo e onde que forma solo. Beleza?
Se vocês não tiverem muito domínio dessa questão de geomorfologia, de pedologia, vocês podem estar fazendo a solicitação para mim lá no grupo ou aqui mesmo, depois do final da aula, que eu trago aulas extras, né? Ou seja, além do conteúdo que a gente vai estar estudando, trago aulas extras com foco apenas nessas disciplinas extras, né? Buscando ser um pouco mais didático e com foco maior, apenas para vocês conseguirem desenvolver melhor esse ramo de vocês, né? Se vocês tiverem interesse, é claro. Tá, beleza, vamos lá. Então, entender a formação do relevo. Tá. Então, eu vou fazer assim, então, Ludmila, aí eu vou ver se eu trago essas disciplinas aí durante a semana, fazendo umas 2 aulas de apoio por semana, mais ou menos. Aí vai ter a principal, que é sobre o conteúdo, e a básica sobre alguma disciplina específica, que chama morfologia, climatologia, pedologia, biogeografia, enfim, a gente vai vendo lá quais são as demandas, né? Aí, beleza, então, vamos lá. Então, tanto o Erhard quanto o Tricard querem entender como que forma solo, como forma relevo. Então, beleza. Entendemos isso. Vamos para frente. Ó, na biostasia, a vertente encontra-se revestida de cobertura vegetal. Assim, a atividade geomorfogenética é fraca ou nula. Então, tipo assim, é uma balança, né? Como que isso funciona? Ó, vamos lá. Ó, primeiro vamos tentar entender aqui, ó. Quem que tá falando de biorresistático? Erhard. Então, quando aqui está falando de biostasia, ainda é Erhard. Certo? Tá vendo? A gente tem que tomar cuidado com os detalhes. São nomes mais ou menos parecidos, os conceitos são muito próximos. É muito fácil de confundir isso aqui, pessoal. Então, tenham atenção. Ó, biorresistático, Erhard. Ecodinâmica, Tricard. Escrevam aí, façam anotações de vocês. Mantenham isso bem claro na mente de vocês. Vamos lá. Na biostasia, ainda é Erhard. A vertente encontra-se revestida de cobertura vegetal. Assim, a atividade morfogenética é fraca ou nula. Então, beleza. Ó, imagina, o Erhard, como que ele estava pensando? Ele imaginava uma balança, onde tinha a biostasia e a resistasia. Certo? 2 processos diferentes. Em um, ele fazia 2 análises. Ó, vamos lá, vou fazer até um mapa mental aqui para vocês. Ó, vou pegar aqui o Erhard. Bioresistasia. Ele levava em consideração, ó, morfogênese e pedogênese, sempre, independente se ele estava fazendo bioresistasia ou resistasia, ele levava em consideração esses 2. Deixa eu escrever aqui. Pedogênese e morfogênese. Ó, ele faz uma análise dos 2. Certo? Independente se é um ou se é outro. Eles fazia, certo? Vamos lá. Ó. Fazendo aqui mais gráfico possível, pessoal, para ficar mais simples. Vamos lá. Tanto na bioresistasia como na resistasia, ele fazia essa mesma análise entre a morfogênese e a pedogênese. Né? Acho que dá até para fazer uma estrutura um pouco melhor. Aqui, ó. Assim, ó. Fazer uma estrutura melhor aqui para não ficar tão confuso. Assim, ó. Vamos lá. Pedogênese ou morfogênese? É a pergunta que ele se fazia. O Erhard, para construir as ideias dele, ele fazia essa seguinte pergunta. Tipo, o Erhard olhava para a vertente, né? Vale lembrar, o que é vertente, pessoal? Ó, vertente. O que é? Na verdade, tem um livro muito interessante que a gente vai usar também quando tiver aula de geomorfologia, que é esse aqui, ó. Dicionário Geológico Geomorfológico, PDF. Esse daqui, ó. Por que acontece? A geomorfologia e a geologia, eles são uma linguagem própria, entendeu? É tipo assim, a geomorfologia e a geologia são a forma de você interpretar o mundo. E por conta disso, eles têm que ter uma linguagem própria, certo?
Enquanto vai baixando aqui, eu vou dando algumas explicações. Então, se ele tem uma linguagem própria, tem que ter um dicionário. É igual quando a gente vai aprender uma língua nova. Por exemplo, quando a gente vai aprender inglês e espanhol, a gente não usa um dicionário, a gente não pesquisa as palavras para poder entender melhor. Mesma coisa geologia e geomorfologia. A gente tem que andar sempre com esse dicionário geológico geomorfológico quando a gente for ler qualquer texto de geomorfologia ou geologia. Esse era um erro que eu cometia na graduação. Eu não usava esse dicionário. Eu ia lendo e não ligava. Mas agora, quando você faz essa leitura com esse dicionário, fica muito mais fácil. Eu acho que ele já baixou aqui. Vamos lá. Dicionário geológico geomorfológico. Vamos lá. Vamos pesquisar o que é vertente. Será que dá? Ou tem que ir por letra? Tem que ir por letra porque é Xerox. Isso aí, tá. Vamos lá, aqui explicando a edição. Vamos caçar o conceito de vertente. Ó, tá na letra A, então desce. Vamos lá, procurar o conceito de vertente. Porque, tipo assim, ali deu um conceito novo pra gente, né? Que talvez a gente não conheça tão bem. Então, o que a gente faz? Procura no dicionário geológico geomorfológico. Certo? Talvez isso aqui eu vou abordar melhor quando a gente tiver nossa aula só sobre geomorfologia, mas eu acho interessante para vocês entenderem o que é vertente. Então vamos no dicionário geológico geomorfológico entender o que é vertente. Vamos lá. O M. Tô indo bem com calma, tá, pessoal? Porque eu acho que esse processo é importante, assim, é uma prática boa para vocês estarem fazendo também. Beleza. Enquanto isso, vocês estão com alguma dúvida? Tá tranquilo o processo para vocês? Estão conseguindo assimilar bem as ideias? Tá sendo proveitoso para vocês a monitoria? Vocês estão conseguindo saber um pouco mais? O ritmo tá bom? Beleza, maravilha. Ó, chegamos no V. Vale, várzea, veio, vertente. O que é vertente? Ó, planos de declives variados que divergem das cristas ou dos interflúvios enquadrando o vale. Ou seja, vertente é a parte mais alta até a parte mais baixa do relevo. Simples assim. Parte mais alta até a parte mais baixa. Só que o que acontece? A geologia e a geomorfologia é uma linguagem própria. Então eles não vão falar desse jeito que eu acabei de falar para vocês. Eles vão falar das cristas, né? Só a gente fazer aquela analogia com a crista do galo, é a parte onde que fica mais em cima, e os interflúvios, né? Só a gente lembrar do rio. Onde fica o rio? Geralmente na parte mais baixa do relevo. Interflúvios, né? Flúvio faz aquela associação com o rio, cristas faz associação com o galo ali, que não tem erro. Né? Crista do galo, ou seja, a parte mais em cima, interflúvio, onde passa o rio, né? Flúvio, água, onde passa o rio, parte mais baixa. Então, interflúvio, né? Vai ser aqui e as cristas vão ser aqui. Então, é das cristas até o interflúvio. A parte mais alta é a parte mais baixa. Fiquem tranquilos, se ficar muito difícil, vai ter a parte da geomorfologia, que eu já estou dando uma estudada, e eu vou trazer para vocês. Mas, conseguiram entender, né? O que é uma vertente? Ficou claro o conceito? Ou falei muito rápido? Tá tranquilo? Então, beleza. Ok. Então, entendemos que é vertente. Vamos voltar para a aula aqui agora. Então, bioresistasia e resistasia, né? Tudo dentro desses processos, beleza, o que o Ehrhart vai querer estudar? É exatamente isso aqui, ó. Quando ele vai olhar a vertente, ele quer entender isso aqui, ó. A busca dele é para entender isso aqui, ó. Tanto dele como do Tricard também. Se tem pedogênese, que é o desenvolvimento do solo,
Ou morfogênese. Deixa eu só arrumar aqui, que agora que eu vi que tá meio complicado. Aqui, beleza. Pedogênese ou morfogênese? Na resistasia vai ser uma coisa. Na bioresistasia vai ser outra. Beleza? Vamos lá. Meios. Vamos lá. Bioresistasia, o que que é? Né? Sobre a morfogênese e a pedogênese, o que que vai predominar? A pesquisa que ele fazia, né? Beleza, vamos lá. A busca. Enfim, vamos lá. Bioresistasia. Vamos lá. Ó, a morfogenética é fraca ou nula. Então a gente escreve aqui, ó. Lembrando, bioresistasia. Morfogênese. Fraca ou nula. E agora a gente vai entender a pedogênese. Entendeu? Porque o foco da pesquisa dele é isso, é relacionar os dois, pedogênese e morfogênese. Bom? Existe um equilíbrio entre o potencial ecológico e a exploração biológica? Né? Beleza. No qual o domínio da pedogênese sobre a morfogênese era um balanço morfogenético negativo. Então, tipo assim, uma coisa, pedogênese é alta e forte, né? Tipo assim, ou seja, acontece muito e com muita intensidade, porque tem cobertura vegetal. Tem cobertura vegetal, beleza. Vou fazer uma conclusão, então. Vou fazer assim. Juntar os dois, ó, percebe-se que eu estou fazendo um desenvolvimento aqui, ó. Junta os dois fatos e cria uma conclusão. Qual que é a conclusão? Ó, devido à presença de vegetação, o processo morfogenético é negativo. Né? Vamos lá, vamos acompanhar tudo aqui o processo, porque isso aqui vai repetir para a resistasia, para o conceito do tricar também, vai tudo se repetir aqui. Vamos lá. Ó, bioresistasia, a pedogênese, ou seja, a formação do solo é alta e forte, né? Ou seja, ela acontece com grande intensidade e com alta frequência, né? Morfogênese fraca ou nula, entendeu? Ou seja, aqui no caso fraca ou forte vai ser na questão da intensidade da, do acontecimento e o alta no caso da frequência, né? Forte. Não, acho que é só colocar forte já é o suficiente, que o forte e fraca fica mais fácil, porque esse nula vai confundir vocês. Já assim. Forte e fraca, beleza. Pedogênese forte, ou seja, acontece bastante com uma alta frequência, uma alta intensidade, e fraca acontece no caso da morfogênese, né? E acontece com uma baixa incidência. Logo, conclui-se que, devido à presença da vegetação, o processo morfogenético é negativo. Ou seja, vamos lá. Quando tem vegetação, cai a água infiltra, certo? Se a água infiltra, pedogênese. Se a água infiltra em vez de escoar superficialmente, então a morfogênese é fraca. Logo, a gente conclui o quê? Devido à presença de vegetação, o processo morfogenético é negativo. E aqui na resistasia é o oposto. Entenderam? Vou dar um exemplo para vocês, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Literalmente o oposto. Então, ó, resistasia. Vai fazer literalmente isso daqui que eu tô fazendo. O conceito é literalmente o oposto. É isso. Um conceito é o oposto do outro. Estão sacando a ideia? Estão conseguindo acompanhar o esquema aí? Tranquilo, pessoal? Ainda estão vivos aí por aí? Deve estar meio puxado, né?
Daniela, Eduardo. Alô, estão conseguindo acompanhar de boa? Tá dando pra entender? Tranquilo, Eduardo? Sim, tô dando pra entender sim, Giovanni. Daniela, ok. Ludijane, tá de boa? Então, maravilha, pessoal. É isso, sabe? Tipo assim, é aquela coisa, a gente entende como as coisas funcionam muito fácil, mas quando vem para a parte dos conceitos, aí que às vezes pode ter alguma confusão. Então é aquela coisa, se a gente está entendendo o que está acontecendo, a gente tem que usar os conceitos, certo? Se vocês entenderam o que é cada uma das coisas, foquem e deixar isso conceitual, certo? É o próximo passo do entendimento. Se vocês já entenderam como acontece o processo, ok. Então, utilizem os termos, utilizem os conceitos. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma discussão, por exemplo, a gente é geógrafo, certo? A gente está, beleza, formado, está na nossa atuação profissional. Se a gente vai fazer um texto científico, um artigo científico, a gente tem que usar os conceitos e os termos. Por quê? É a forma de a gente se comunicar e passar as ideias. Porque, tipo assim, se a gente usa bioresistasia, a gente resume tudo isso daqui, ó. Se a gente usa o conceito biostasia, a gente não precisa explicar tudo isso aqui. Por isso que os conceitos são importantes. É para resumir ideias, para ficar mais fácil e o diálogo fluir melhor. Quando a gente está fazendo principalmente um trabalho científico. Então, quando a gente usa resistasia, é para não ter que falar tudo isso aqui, ó. Por isso que a gente estuda conceito durante na vida assim, nossa acadêmica. É para a comunicação científica fluir melhor. Entendeu? Mas beleza. Então, entenderam biostasia e resistasia? Tá tranquilo? Um é, foca em desenvolver mais o solo e outro mais o relevo. Mas a ideia é a mesma. Aqui, ó, no caso nem é presença, né? Devido à ausência. Devido à ausência de vegetação, o processo de pedogenético é negativo. Devido à presença de vegetação, o processo morfogenético é negativo. Tranquilo? Entenderam? Ó, existasia, retirada de cobertura vegetal. Ó, o processo de morfogênese é superior do pedogênese, resultando no balanço morfogenético positivo. Na verdade, ele muda a nomenclatura, né? Então é aqui, ó. Ele leva em consideração o relevo, né? Então, sempre o foco dele é entender se o processo morfogenético é positivo ou negativo. Se ele é negativo, então forma solo. Se ele é positivo, então forma relevo. Tranquilo? Conceituado? Maravilha? Então, vamos embora. Né? Maravilha. Então, Erhart finalizado, pessoal. Eu acho que podemos seguir em frente. Tá tranquilo. Vamos lá. Tricard. Ó, o conceito ainda é o mesmo, só com o modo de interpretar diferente. Tá? Vamos lá. Vai mudar o modo de se expressar, vai mudar os conceitos. Por mais que seja parecido. Apresenta sobre esse mesmo contexto, ou seja, vai manter a mesma linha de raciocínio, o conceito de balanço morfogenético, referindo-se à relação entre os componentes perpendiculares e paralelos do processo. Ok. Os componentes perpendiculares associam-se à ação da infiltração, que pode ser favorecida pela cobertura vegetal. Exatamente o que Erhart falou. Se tem vegetação, formação de solo. Pedogênese. Ele está dizendo a mesma coisa. Enquanto paralela se caracteriza pelos efeitos erosivos admitida pela retirada da cobertura vegetal. Ou seja, o que ele está falando de paralelo e perpendicular? Né? Vamos lá. Ó, o que seria o perpendicular? Ó, descreve um ângulo de 90 graus. Ou seja, assim, ó. Quando ele fala do relevo, vou pegar aqui uma cor só para notar. Ele fala perpendicular, ele está falando que o processo está indo nesse sentido aqui, ó. 90 graus. A água da chuva vem, ó. Ela cai perpendicularmente, né? Ó, a água da chuva cai e como não tem vegetação, tá vendo? Não tem nenhuma vegetação aqui, o relevo tá sem nada. Então, ele avança de forma perpendicular, ou seja, em 90 graus. E o que acontece quando ele tem contato desse de 90 graus? Ele infiltra. Ou seja, ele continua seguindo nessa direção de 90 graus.
Isso aqui, no caso, é a água, tá? Que ele está representando aqui, ó. A água infiltra de forma perpendicular e tem a formação de solos. É isso que ele está falando aqui, ó. Os componentes perpendiculares, né, associam-se à ação da infiltração, ou seja, a chuva vem de forma perpendicular e permanece de forma perpendicular até, né, o interior do solo, fazendo o desenvolvimento dele. Entendeu? Tipo assim, o conceito a gente já sabe, mas a gente tem que acertar o jeito de falar, sabe? A gente tem que focar em compreender bem o conceito para falar bem dele. Tipo assim, a ideia a gente já entendeu, mas a forma de falar tem uma forma correta, que é através dos conceitos. Certo? Então, e através dos conceitos a gente vai seguindo esse caminho aqui, certo? Então, entenderam? Perpendicular, isso. Né? Então, infiltra de forma perpendicular, que pode ser favorecida pela cobertura vegetal, né? Enquanto a paralela se caracteriza pelos efeitos erosivos, admitindo pela retirada da cobertura vegetal. Ou seja, para ter essa infiltração assim, o que ele está falando? Tem que ter árvore, né? Ou seja, tem que ter, cadê o aqui, ó. Tem que ter vegetação, certo? Admito para vocês que desenho não é o meu forte, mas o importante é vocês entenderem o exemplo. Exemplo aqui, ó, tem vegetação e é isso. Tem que fazer mesmo, dá para copiar e colar. Enfim, como tem vegetação, favorece a infiltração, né, no sentido perpendicular. Então, infiltra porque tem vegetação. E aí o desenvolvimento do processo é o quê? Perpendicular. Tá. E horizontal, né? Que ele fala aqui, ó. Não, é paralelo que eles falam. Que é o. Beleza, esse aqui, deixa eu marcar aqui para vocês, ó. É o perpendicular. Seja 90 graus. O teclado não tem um botão para fazer 90 graus, mas enfim. Então, infiltração em 90 graus. Seguindo a setinha. Maravilha? E como que é o desenvolvimento paralelo que o Descartes fala? É quando não tem vegetação. E aí a água vem de forma perpendicular, porém ela escoa superficialmente. Né? Estão sacando mais ou menos a ideia? Ela escoa superficialmente. Então vai ter esse sentido aqui, ó. Ela vai descendo. Aqui, ó. A água ela vai escoar superficialmente. E aí nisso vai favorecer os processos erosivos. Ou seja, o material vai escoer junto com a água. Entendendo? E aqui é o processo que ele vai chamar de paralelo. Ou seja, o material, ou seja, a água, em vez dela ser perpendicular em linha reta para baixo, ela vai seguir um paralelo, ela vai seguir, em vez dela entrar no solo, ela vai seguir paralela a ele pelo lado de fora, fazendo o esculpimento do relevo. Tá entendendo? Isso é Tricard, pessoal. Ok? Tá tranquilo? Entenderam a diferença de paralelo e perpendicular? Tranquilo? Podemos continuar? Que é importante saber desses conceitos, pessoal, porque, tipo assim, a gente pode saber e entender a coisa da melhor forma possível, mas se a gente não souber falar sobre ela, não adianta muita coisa. E a gente tem que ter esse domínio dos conceitos. Vocês estão conseguindo compreender? Foi tranquilo? Tá dando para acompanhar? Tá acabando já, calma. Vai. Vamos terminar vivos ainda. Tranquilo? Podemos dar continuidade? Alô, estão me ouvindo? Tô te ouvindo. Podemos continuar? Tá tranquilo? Podemos sim, uhum. Beleza, vamos embora. Vamos lá. Então entendemos aqui a diferença entre paralelo e perpendicular. Tá.
Essa contribuição inicial, Tricar combinou no estabelecimento diferentes meios apresentada em sua obra intitulada Ecodinâmica. Beleza. Os meios estáveis de Tricar têm a pedogênese como processo de maior expressão. Vamos lá. A gente já sabe aqui, ó, meios estáveis. Então, o que é? Vamos lá. Qual é o processo de maior expressão no meio estável? Gênese. E os meios fortemente instáveis são aqueles que a morfogênese é o elemento predominante. Bom, beleza? Lembrando, pessoal, continua sendo a mesma coisa, não mudou tanta coisa assim não, tá? A gente ainda está no mesmo conceito, porém, na mesma ideia, só vai mudar o conceito. Tipo assim, a gente tem que focar em entender como que os autores expressam a mesma ideia de forma diferente, entendeu? Porque isso daí vai ter um desdobramento muito importante quando a gente for fazer as partes práticas da nossa disciplina, entendeu? Então, ter essa noção vai ajudar bastante a gente. Não, tranquilo, Eduardo. Qualquer coisa vai ficar gravado lá. Aí depois que tiver mais tempo, você pode acompanhar online lá. Eu vou fazer duas partes desse vídeo. Aí você pode assistir a parte 2, então. Mesma coisa para o pessoal que saiu também, quiser ver depois. Eu vou estar explicando certinho no grupo lá quais são as partes, o que eu falei em cada uma, né? Que eu quero que realmente vocês fiquem preparados mesmo para a prova, né? Mas eu estou dando todos os detalhes necessários. Querendo ou não, 3 aulas é muita coisa, né? Mas eu tá acabando aqui já. Acho que mais umas meia hora assim a gente deve terminar. Mas beleza. Ou talvez até antes, né? Mas beleza, pode ir lá, Eduardo, tranquilo. É a mesma coisa pra Daniela também. É, pra Ludjane que tiver aí. Forem sair, tá tranquilo. Eu vou tocando aqui e dando continuidade às ideias. O importante é que vocês saiam daqui tendo o domínio de todos os principais conteúdos para a prova. Certo? Mas beleza. Então, morfogênese e pedogênese. Ok. Meios estáveis e instáveis. O que acontece? A visão do Tricar, para ele chamar de algo instável, ele fala assim, que quando o relevo não tem vegetação, ele fica instável. Entendeu? Então, para ele falar que é estável ou estável, ou seja, para ele falar do meio, depende da vegetação. Se ela está presente ou não. Se não tem, está instável. Ou seja, o relevo pode acontecer qualquer coisa, qualquer tragédia ali. No caso da relação com as pessoas, né? Agora, se está com vegetação, é estável. Então, a gente pode até fazer o seguinte aqui, ó. Fazer aqui só para vocês entenderem melhor. Vai fazer o seguinte: tem vegetação no meio, neste meio. Pra cá. Tem vegetação nesse meio? Se sim, estável. Se não, estável. Se tem um pouco dos dois, né? Que é a parte mais real, né? Assim, difícil não. Geralmente nossas áreas de estudo geralmente são esse intergrade, né? Que é o meio do caminho, que é um pouco dos dois. Um pouco dos dois, né? É os meio intergrades. Beleza? Deixa eu dar uma separadinha aqui para não ficar muito bagunçado isso aqui. Vocês poderem visualizar melhor. Então, vou colocar aqui os dois, que é melhor. Os dois. Tranquilo? Estão conseguindo acompanhar? Conteúdo importante. Tenho certeza que o professor vai pedir isso aqui na prova, com certeza. Mas vamos lá. Os dois intergrades, então, beleza. Vamos dar continuidade, então, ao texto aqui. Morfogênese, elemento predominante, corresponde, a grosso modo, ao estágio de resistência do Erhard. Ou seja, exato. Tipo assim, o que o professor está dizendo aqui? Que os dois conceitos são muito parecidos. E a gente tem que focar na parte conceitual, senão a gente vai ficar
sabe? Vai ficar difícil mesmo. Se a gente não conseguir entender que é o mesmo conceito, mas dito de forma diferente, vai ficar muito difícil. Entendeu? Porque os conceitos são muito parecidos, porém são ditos por autores diferentes e eles fazem interpretações diferentes do mesmo conceito. Os dois conceitos são pedogênese e morfogênese relacionado com a cobertura vegetal. Os dois. Porém, a interpretação e o jeito que eles falam são diferentes. Certo? O jeito que eles vão estar fazendo as relações deles com base nesses fatos são diferentes. E vocês têm que entender essa diferença e saber o que é um e o que é o outro. Certo? Mas vamos lá. Dar continuidade. Tricart considera que há uma passagem gradual entre o meio estável e o meio instável, que é os intergrades. Aqui, ó. Fica então em intergrade. Deixa eu só tirar essa parte aqui, que é importante, mas não agora. Deixa eu ligar aqui, rapidão. Vamos lá. É uma passagem gradual, meio estável e o meio instável. Já vamos falar desse triângulozinho aqui já, durante a própria leitura. Então, beleza. Recapitulando. Vamos lá. Erhard, biostasia, né? Pedogênese forte. Erhard ainda é meio resistásico, né? Ou resistasia, morfogênese forte, certo? Mas como que a gente diz isso de forma técnica aqui, ó? Biostasia, pedogênese forte, então processo morfogenético negativo, ou seja, igual tá aqui, fraco. Tipo assim, é pegar os dois e tirar uma conclusão. Isso é Hart. Ó, morfogênese forte, pedogênese fraca. Logo, o processo morfogenético é positivo. Estão sacando? Para o Erhard, o mais importante é o relevo. Entendeu? Por isso que ele fala que o processo morfogenético é positivo ou negativo. Porque para ele o que interessa é o relevo. Formação do relevo. Entendeu? Tricard. Meios estáveis é um processo que tem maior expressão da pedogênese. Meios estáveis, processo de maior expressão é morfogênese. Por quê? Para ele, o que ele vai dizer se é estável ou é instável é a vegetação. Se tem vegetação, estável. Se não tem, instável. Para o Erhard, ou é morfogênese positiva ou negativa. Né? E é isso. Então, eu posso até colocar aqui, ó. Que no caso principal para ele é isso, ó, positiva ou negativa. Ó, pedogênese ou morfogênese, sendo ela positiva ou negativa. Né? É isso. Dois conceitos, é isso. Porém, uma pergunta que o professor pode fazer: por que o geógrafo vai focar em estudar os meios intergrades? Porque são os mais parecidos com a realidade, igual a gente vai ver aqui, ó. Vamos lá. Ó, para isso, destaca-se os meios intergrades que asseguram a transição gradual entre os dois meios. Pois, segundo o autor, não existe nenhum corte, ao contrário, estamos na presença de um contínuo. Ou seja, não existe um meio estável nem instável. Existe sempre intergrades no mundo real. Certo? Ó, os meios intergrades são caracterizados pela interferência permanente da morfogênese e da pedogênese, exercendo-se de maneira concorrente sobre um mesmo espaço. Ou seja, a morfogênese e a pedogênese acontecem juntas no mesmo espaço. Não é assim, ou está acontecendo um ou está acontecendo outro. Não, eles acontecem juntos, né? Só a intensidade de cada um que vai ser diferente, mas estão acontecendo o tempo todo os dois. Certo? Tá vendo como é que é diferente do Erhard? Parece a mesma coisa, mas tem pequenas diferenças sim. Certo? Portanto, são meios delicados e suscetíveis a fenômenos, podendo tornar-se meios instáveis. Ou seja, o que o autor está assegurando aqui? Tipo assim, beleza, não são tão comuns existirem meios estáveis e instáveis. Porém, o que a gente sempre tem que buscar
como geógrafo, é evitar que os meios intergrades se tornem estáveis. Estão compreendendo mais ou menos a ideia? Estamos acabando já, pessoal. Depois a gente falar do tricart aqui, deixa eu só conferir. Vai ser só falar do geossistema e depois sou Chave e Bertrand e acabou. Tá tranquilo? Vocês estão conseguindo entender? Eu entendi que você falou que o EART ele tem um foco na bioestasia e resistasia. Isso, perfeito. Uhum. E o tricart, eu fiquei na dúvida. São meios estáveis e instáveis. Certo? Imagina assim. Se não tem. Pro tricart, tá? Se não tem vegetação. Ó, por exemplo, você já viu aquelas tragédias que aconteceu, assim, que geralmente sempre acontece no Rio de Janeiro, que as pessoas estão ali morando ali nos morros e tal, e aí quando vem a chuva eles carregam todas as casas deles? Você já viu Sim, essas sim. tragédias? Então, você concorda que ali tem uma instabilidade? Por isso que as casas são arrastadas? Não meio estável aquilo ali? Não Sim, meio que aham. perigoso para a vida? Instável, tricard. O que o tricard diria que seria um meio estável ali no morro? Ter vegetação. Em quantidades boas para não ter esses deslizamentos de terra. Ou seja, seria o meio estável, que ia chover, não ia sair arrastando um monte de casa, um monte de gente. Mas como não tem, aí se torna instável, aí arrasta e leva um monte de coisa. Conseguiu entender a ideia, Daniela? Sim, sim, entendi, aham. É, E o intergrade é o meio termo, né, entre os dois. exato. Porque, querendo ou não, esses deslizamentos de terra acontecem o tempo todo nos morros? Ou é só de vez em quando? Quando chove bastante? Não é só de vez em quando? Ou você acha que é constante? Acredito que de vez em quando, né? De vez em quando, exatamente. Por quê? Porque a realidade é intergrade. Às vezes, a realidade pode se tornar um meio instável. Às vezes, pode ter os deslizamentos de terra e causar as fatalidades. Porém, o que sempre, na maior parte do tempo, é intergrade. E a gente tem que evitar que do intergrade passe para o instável. Ou seja, a gente tem que evitar que aconteça os deslizamentos de terra nos morros para as pessoas não serem prejudicadas por causa de um meio instável. Conseguiu entender? Entendi agora. Sim, peguei. É isso. Está conseguindo acompanhar também, Ludijane? Tá tranquilo? Conseguiu pegar a ideia? É isso. Então, Tricart e Erhart é isso. Uma questão que pode vir na prova lá. Por que, que o geógrafo sempre foca no meio intergrade, né? Vamos lá dar uma lida no texto. Ó, tá, aqui explicou como eles são, né? Podendo se tornar meios estáveis. Então, tipo assim, por que que o geógrafo ele vai sempre atuar no meio intergrade, na abordagem do tricar? Por quê? É a nossa realidade, entendeu? A nossa realidade é morfogênese e pedogênese acontecendo o tempo todo. E a gente tem que evitar, enquanto planejador, enquanto geógrafo, que os meios intergrades se tornem estáveis. Por isso que o geógrafo tem que atuar no meio intergrade, para evitar tragédia. Por isso que o planejador tem que atuar no meio intergrade, para evitar que os meios estáveis surjam. Então, é atuar no morro ali para evitar que o meio que já é intergrade se torne estável. É tomar atitudes ali, colocar a vegetação, fazer medidas para que aquele meio intergrade não se torne estável. E aí tem aquele deslizamento de terra e cause uma tragédia na vida das pessoas. Entenderam o conceito? E é isso, por isso que o geógrafo atua no meio intergrade, para evitar que se tornem estáveis. Então, aí que vem essa explicação aqui, ó. Área de atuação do geógrafo, por quê? Evitar que os meios intergrades se tornem estáveis e aconteçam tragédias. É um exemplo, tá, pessoal? Você pode usar as palavras de vocês. O que eu recomendo é que vocês usem as palavras de vocês.
É isso. Então, Tricart e Hart dissecado. Vamos tocar o baile. Tá, alguém tem alguma dúvida sobre essa aula 2? Ou a gente pode finalizar ela já? Tem mais alguma Por mim, coisa? ela tá ok. Tá ok? Ludijane tá ok? Podemos então. Vamos lá. Vamos para a última parte final. No final tem um exercício ali na aula 2 que é sobre. Deixa eu só abrir aqui só para falar do exercício. Que é uma coisa interessante. Lá no finalzinho dele, ó. Esse aqui, explica a paisagem com base nos fluxos de matéria e energia de sistemas. Para que esse exercício está aqui? Para fixação. Lembra daquele lá do fluxo de matéria e energia? Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu vou explicar do meu jeito que eu acho mais fácil. Tá, fluxo de matéria e energia. Por exemplo, fazer um exercício assim. A água está aqui acontecendo o processo de infiltração, então o fluxo dessa água está sendo infiltrado no material, e aí vai ter uma energia, né, vertical. Por exemplo, o fluxo do rio aqui vai agir na direção, vamos supor que o rio está correndo da esquerda para a direita, né? Está correndo aqui um fluxo, e aí vai ter remoção da matéria desse lado e deposição da matéria do outro, entendeu? Então, tipo assim, essa imagem aqui é um exercício legal para estar fazendo, para vocês fixarem bem o que é fluxo de matéria e energia. Então, voltem quando vocês quiserem, né, aprofundar um pouco mais isso, voltem lá no texto. Talvez, não sei se talvez vai ter uma questão da prova assim, né? Mas caso tenha, vocês podem estar fazendo esse exercício para se preparar. Ok? Tranquilo? Então, beleza, vamos lá. Vamos para a última aula, para finalizar. Beleza. O que a gente tem que entender aqui? Geossistema. Ok, vamos lá. Antepenúltimo tema. O que é o geossistema? Ó, o esforço realizado pela geografia através da análise sistêmica para a teorização sobre o meio natural, com suas estruturas e seus mecanismos mais ou menos modificados pelas ações humanas, culminou no surgimento do geossistema. Ou seja, o geossistema ele surgiu como uma reação ao ecossistema e à teoria geral dos sistemas. Ou seja, se ele reagiu, significa que ele pegou algumas características e absorveu e outras não. Certo? O que é a teoria de sistema? Vamos voltar para o nosso resuminho lá. Ó, o que é um sistema? Ó, sistema é um modelo teórico para a compreensão da dinâmica de determinado elemento, né? Ou conjunto de elementos que se organizam em torno de um objetivo comum. O que isso quer dizer? Tipo assim, o mundo se organiza de uma forma segundo algum objetivo específico. Por exemplo, se é para ter uma formação de um rio no relevo, significa que vai ter um esculpimento da parte da geomorfologia, vai ter um regime hídrico suficiente, ou seja, vai ter uma organização de vários elementos em prol de um objetivo, que é a formação do rio. Só que, tipo assim, na natureza, isso acontece de forma natural. Não é tipo assim, a natureza não decide, hoje vamos formar um rio, amanhã uma vegetação. Não. São coisas que acontecem naturalmente, mas eles têm uma finalidade para estar acontecendo assim, entendeu? Tipo assim, esses processos, por mais que sejam naturais, eles têm um objetivo ali. Aquela relação deles vai gerar alguma coisa. Lógico, isso é a nossa interpretação, né? A natureza acontece independente da gente, mas, tipo assim, na nossa interpretação, ela se organiza para ela ficar instável, né? E aí, quando ela se torna instável, ela vai, né, se modificando. É aquela coisa do tricar do intergrades, né? Então, é aquela coisa, é uma junção. Tá vendo como é que o geossistema eles pegam uma coisa aqui, ó? Pega uma coisa aqui do Tricart, pega uma coisa da teoria geral dos sistemas ali, que é da computação, pega uma coisa aqui e ali, vai juntando e forma o que a gente tem hoje, certo? Então, isso é o geossistema. Uma junção tanto dessa teoria geral de sistemas, como das teorias do Tricart, em algumas leituras do Ehrhart. Só que o Ehrhart fica muito mais no geossistema via geomorfologia. E muito do ecossistema, que a gente já pegou qual é o significado dele aqui, já colocou. Então, é isso, vamos lá. Esse conceito possui como suporte teórico a noção de paisagem ecológica, ou geoecologia, termo cunhado por Carl Troll no final da década de 1930, ampliação do conceito de ecossistemas de Transley. Né? Ou seja, está falando de pessoas que influenciaram para o geossistema surgir. Tá? Mas vamos lá. A geoecologia da paisagem tem sua gênese regulada por dois momentos. Primeiro, relacionar a perspectiva geográfica, tá? Isso aqui não é muito interessante para a gente. A necessidade de incorporar os fundamentos teóricos resultantes da identificação da ecologia, planejamento e gestão ambiental,
tá, ok? Uma abstração do biocentrismo ou uma generalização da associação das comunidades e fenômenos bióticos, tá, ok? Todos os elementos da paisagem como, estão organizados para o desenvolvimento de sua vida, conjunto ambiente necessário. Tá? Isso aqui são só história aqui, eu acho que a gente não precisa ficar tão preso a isso, não. Né? O mais importante é o conceito. Ó. É aqui, ó. Lembrando que geossistema é um conceito da geografia, né? Vou lembrar, claro. Então, vou colocar aqui, ó. Conceito da área geografia. É um conceito nosso, da nossa geografia, certo? Tem outras áreas que utilizam? Tem. Mas é um conceito que veio de geógrafos, que hoje constituíram eles. Então é um esforço realizado pela geografia, né? Vou colocar aqui só para vocês terem um exemplo, depois a gente melhora isso daqui. Dá uma acelerada para não ficar tanto tempo nisso aqui, porque o importante é a gente entender o que é, depois o Solchava e o Bertrand, né? Esse aqui é o conceito. Conceito da área geografia, conceituado como o esforço realizado pela geografia através da análise sistêmica e tal, beleza. É isso. Então, esse aqui é o conceito. Vamos avançar. Vamos achar o Solchava agora aqui. Eu lembro que está aparecendo bem aqui, ó. Tá. Essa organização teórica pautada pela geoecologia da paisagem gerou subsídios para a formulação do conceito de geossistema pelo russo Viktor Solchava. Então, é pautado na geoecologia. E o que é a geoecologia? Né? Tipo assim, como é que eu posso dizer? É uma forma da gente analisar a paisagem que vai ter elementos da ecologia, porém vai seguir os seus próprios passos. Certo? Então, como assim? Tipo, a geoecologia, ela vai absorver bases da ecologia, porém, ela vai, em vez de dar ecologia, igual a ecologia fez, né, que é focar só na parte dos animais e tal, e os elementos que influenciam os animais, a geoecologia vai levar em consideração tudo. Todos os elementos e, portanto, toda a vida que há naquele ambiente. Entenderam? Ou seja, é uma abstração, né? Ou seja, vai sair do biocentrismo para uma associação de comunidades e fenômenos bióticos. Ou seja, em vez de ter um ser vivo ali no centro, vai ser na verdade, uma associação de várias comunidades e vários fenômenos bióticos, ou seja, do todo. Entendeu? É isso. Na minha leitura, é claro, né? Vamos lá. Então, a geoecologia contribuiu para o Solchava construir sua visão de geossistema. Ó, vou colocar aqui para cima que ele foi influenciado pela ecologia. Beleza. Só para a gente ir guardando as informações. Vamos lá? Estamos no penúltimo já, hein? Solchava é o penúltimo dos nossos assuntos, tá, pessoal? Depois de Solchava é Bertrand e acabamos. Ó, o intuito do Solchava era o de descrever as esferas físico-geográficas que apresentam características de um sistema, com base no fato de que as geosferas, ó, Richthofen, que a gente já comentou antes, né? Um conceito muito difundido, que a gente entendeu, que é bem tranquilo. Tá. Com as geosferas terrestres estariam interrelacionadas por fluxos de matéria e energia. Opa, fluxo de matéria e energia que a gente já viu e fez os exercícios na aula 2. Se vocês não entenderam muito bem o que é fluxo de matéria e energia, voltem no vídeo, leiam os slides, né, façam aqueles exercícios, né, quando ele pede lá para você analisar o sistema. Analise o fluxo de matéria e energia dessa imagem. Analise, faça uns exercícios, porque senão vai chegar aqui na frente, por exemplo, aqui, nesse slide 3, ele já, o texto, né, ou seja, o professor já está entendendo que para você ficou claro o que é fluxo de matéria e energia. E porque ficou claro, ele pode avançar em outros conceitos. Então, vocês não entenderam como funcionam os fluxos de matéria e energia? Voltem nessa aula aqui, quando tiver o vídeo, voltem nos slides 2, façam os exercícios, porque tem que ficar claro para vocês o que é fluxo de matéria e energia, como eles acontecem.
Durante uma parte da aula, eu peguei só para explicar detalhe por detalhe o que é fluxo, matéria, energia, como que acontece, os desenhos. Então tem que ser algo claro na mente de vocês, tá bom? Então é isso. Esse era o conceito do Solchava. Beleza. Para Solchava, o geossistema inclui todos os elementos da paisagem como um modelo global, territorial e dinâmico, aplicável a qualquer paisagem concreta. Acrescentando ainda que o geossistema é uma classe peculiar dos sistemas dinâmicos abertos e hierarquicamente organizados. Bacana. Então, é um conceito que ele pode aplicar a qualquer paisagem e que pode levar em consideração uma série de elementos conceituais. Por exemplo, qual elemento conceituais? Sistema aberto. Você lembra o que a gente perguntou? Lá no comecinho da aula, que tipo assim, tudo que eu perguntei antes, meio que vai ser resgatado aqui agora. Sistemas abertos. O que é um sistema aberto? Onde que a gente vê sistema aberto? Quando a gente olha para a paisagem. A paisagem é um sistema aberto, tem troca de matéria e energia. Então, o Solchava, ele criou um modelo que conseguia aplicar isso. Por isso que o modelo dele foi tão importante. Certo? Isso entre vários outros conceitos, né? Estou só dando um exemplo para vocês verem como é que as coisas vão ser resgatadas agora, né? Bom, Solchava considera o geossistema como fenômenos naturais, no qual os fatores econômicos e sociais influenciam na sua estrutura. A geoecologia da paisagem e o geossistema de Solchava apresentam uma perspectiva analítica de prognóstico e reversibilidade de situações críticas causadas pelo homem durante a história. Isso aqui é uma característica fortíssima e com certeza a gente vai colocar no geossistema aqui, ó. Seu geossistema. Característica é isso. Elementos fortíssimos do geossistema de Solchava. Vocês é muito importante que saibam. Para o Solchava, o que acontece? Já o sistema para ele tinha uma análise prognóstica e de reversibilidade. Ou seja, a gente analisa como as coisas evoluíram e elas chegaram para ser daquele jeito e como resolver o problema. Então, tipo assim, é meio que um planejamento desse jeito. Olha, a gente vai pegar uma obra e vai realizar uma obra de infraestrutura urbana, né? Vai fazer uma avenida. O que seria uma abordagem do Victor Solchava sobre aplicando o geossistema para esse planejamento urbano? Olha, beleza, vamos fazer aqui a avenida aqui, a gente fez uns cálculos prévios aqui e tal, e aí se der problema, depois a gente resolve. Ou seja, fizemos um prognóstico, né? Fizemos uma análise ali do que poderia acontecer, qual que seriam os impactos, mas aí se der problema, a gente resolve depois. Ou seja, a gente acredita que tem uma reversibilidade de situações críticas causadas pelo homem durante sua história. Ou seja, ele acredita que se a gente fazer um planejamento urbano ali, beleza, a gente pode fazer uma análise de prognóstico, a gente pode entender o que pode acontecer, mas se der BO, a gente acredita que dá para voltar atrás, dá para resolver. Isso eu sou Solchava. Tenho certeza que veio na cabeça de vocês várias obras de Cuiabá. Tem uma abordagem dessa meio assim, né? Faz aí, se deu problema, a gente resolve depois. Isso eu sou Solchava. Certo? Compreenderam? Isso é uma característica forte dele. Né? Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu deixei passar. Deixa eu ver. Não, acho que não. Bom, que é isso. Vamos dar uma continuidade. No processo de transformação. Opa, pulei uma página. No processo de transformação antropogênica, o homem modifica a natureza. Por exemplo, introduz elementos novos e geralmente prejudiciais a ela. Ou seja, para o Solchava, o homem só prejudica a natureza, ele não participa ativamente dela. Então, mais outra característica importante. Aqui, ó. Relação natureza. Para ele, né? É isso aqui, ó. O homem modifica a natureza, porém meio que só atrapalha o processo natural dela, né? Ou seja, quando a gente fizer um processo na via do Solchava, ele não deve levar em consideração as pessoas, né? Ou seja, se a gente está fazendo uma avenida ali, para o Solchava, a gente tem que levar em consideração só o meio ambiente. Não tem que levar as pessoas do entorno. Aí veio na cabeça de vocês, tenho certeza, várias obras
que tem aqui em Cuiabá. Esse modelo, ele existe, né? As pessoas aplicam ele, né? Talvez não aqui em Cuiabá, talvez não sigam esse mesmo direcionamento, mas esse direcionamento dele é o que a gente vê muito em engenharia, sabe? Quando desconsidera a parte do ser humano e leva muito em consideração, tipo, só o ambiente, sabe? Então essa leitura dele existe. Muitos dos trabalhos de engenharia não leva em consideração se onde você está colocando a sua avenida tem pessoas pobres, ou com menos condições financeiras, ou que não tem asfalto. Não, tudo tranquilo, Daniela. Eu acho que depois de terminar de falar do Soul Java, vai ser o Bertrand e acabamos, tá? Mas beleza, pode ir lá, e depois você assiste só o finalzinho da aula lá, que eu vou explicando em que momentos ali, mais ou menos, que vai vir no autor, tá? Mas beleza. Pode ir lá, Daniela, tranquilo. Então vamos lá, pro último agora, para finalizar. Ludiane, vamos lá. E é basicamente isso, pro Bertrand agora aqui. Então, Soul Java. Ali, peraí, pulei uma parte importante, só um segundo. Tá, natureza. Tá, ó, nesse contexto, tá, as ciências buscavam compreender a realidade da relação homem-natureza. Ambiental, beleza. Beleza. Pode pegar daqui, ó. Aqui, ó. Bertrand. Por considerar o homem como parte integrante da paisagem, alinha-se a uma leitura mais voltada à análise anterior ao impacto, ou seja, mais voltada a uma leitura sustentável da paisagem. Eis aqui a principal diferença. Se o professor pedir na aula para vocês, diferencie a visão do Solchava e Bertrand, é isso. É esses dois principais caminhos. Deixa eu dar um espaço maior aqui. Deixa eu aqui dar um espaço maior. Fazer aqui. Tipo assim, beleza. E o Bertrand, o que acontece? Se pro Solchava é o famoso faz aí, depois a gente resolve o problema, aqui pro Bertrand não. Tem que ter uma previsão, entendeu? Ele tem que fazer uma previsão de reversibilidade. Ou seja, se o que ele vai fazer ali vai ter uma volta, você vai ter um feedback, você vai ter como resolver. Então, para ele, é sim prever todos os elementos, é fazer um trabalho mais minucioso, e aí, por conta disso, ter um cuidado maior com a natureza, talvez, para evitar de que surjam, por exemplo, aqueles meios instáveis do Tricard, né, para que não gere tantos problemas. Então, aqui vai ser tipo como se fosse um trabalho mais minucioso para, ou seja, para evitar que os impactos aconteçam, sabe? É uma leitura sustentável. Enquanto que o Soul Java é tipo o famoso, não, vão avançando aí, fazendo o desenvolvimento, se der problema a gente resolve. Já o Bertrand não, ele quer que tenha essa previsibilidade. Ele quer prever esses problemas, certo? E eu acho que é basicamente isso. Ó, o geossistema do Bertrand apresenta-se numa escala humana, né? Mais um elemento bacana para te colocar também. Relação homem-natureza. Aqui, ó. É isso. Ó, se refere a cada porção homogênea da Terra, sobre a qual ocorre a interação entre diversos elementos que incluem nesse processo ações antrópicas. Olha a diferença no conceito dele pro. Deixa eu colocar aqui, ó. Pro Soul Java. É tipo assim, é muito mais focar naquela reversibilidade, entendeu? É querer fazer um trabalho em que, tipo assim, você preveja os acontecimentos ruins para que, tipo assim, evite que eles ocorram. É tipo assim, é prevenir a palavra do Bertrand. Já o Sochava se der BO, a gente resolve depois, a gente dá um jeito, entendeu? Ele acredita que problemas gravíssimos ainda são reversíveis,
certo? É basicamente isso, Ludiane. Eu acho que a gente pode finalizar por aqui. O restante, eu recomendo, né, que as pessoas continuem lendo, continuem sempre voltando às slides, buscando construir seus mapas mentais, porque o que eu tenho aqui é basicamente o mapa mental do que todo o conteúdo. Eu acho que dificilmente não vai cair o que está aqui. Para mim, eu acho que tudo que está aqui vai cair. Pelo menos vou acertar a maioria das questões da prova. Eu acho, na minha opinião, né? Então, eu acho que se as pessoas entenderem o que está aqui, já pelo menos 90% da prova está garantida, na minha opinião. Né? Então, vou parar a gravação por aqui. Agradeço quem conseguiu assistir até aqui, né? E qualquer dúvida, estou disponível no WhatsApp para qualquer dúvida que quiserem tirar. Valeu?